Ó Deus Santo, Senhor do pacto e da verdade, tu que julgaste Ananias e Safira por mentirem ao teu Espírito, vem agora a nós, Senhor, com graça e com bondade. Purifica nossos pensamentos, alinha nossos desejos à tua palavra e livra-nos de toda hipocrisia e de todo auto-engano. Abre nossos olhos para ver a tua santidade, nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz e nossos corações para temermos ao teu nome. E que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, o fogo do Pentecostes ainda arde na igreja primitiva. O fogo do Pentecostes ainda arde naquele povo. O Espírito que foi derramado com sabedoria, foi derramado com poder, continua purificando, continua santificando e conduzindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que no nosso texto de hoje, em Atos 5, o texto nos mostra que o mesmo Espírito que edifica, o mesmo Espírito que conforta, é também o Espírito que confronta. O mesmo Espírito que edifica, que conforta, é também esse mesmo Espírito que confronta. O mesmo Deus que convence do pecado, o mesmo Deus que converte os nossos corações a Ele, o mesmo Deus que acrescenta os santos, acrescenta os salvos à igreja, é também o Deus, meus irmãos, que remove do meio da igreja aqueles que estão vivendo como hipócritas. É o mesmo Deus. O mesmo Deus. Não é, meus irmãos, nenhuma novidade afirmar que a santidade tem sido relativizada no meio do povo de Deus, e a disciplina eclesiástica, seja mediante uma simples correção fraternal, mas também mediante a prática da excomunhão, essas práticas têm sido abandonadas. Mesmo a mera correção fraternal já é um escândalo. Já é um escândalo no meio da igreja. Muitos preferem uma igreja inclusiva, que não corrige, que não confronta o pecado, uma igreja que se esquece de que Deus é santo, e esse Deus santo requer arrependimento e a busca por santidade, a santidade do seu povo. E o nosso texto de hoje, meus irmãos, nos lembra dessa verdade extremamente importante, que nós nunca devemos esquecer. O Deus que nós servimos, o Deus que nós viemos adorar nesse dia, é um Deus santo. E Ele leva a sério a integridade no meio do seu povo. O Deus que nós viemos adorar, o Deus único e verdadeiro das Escrituras, é um Deus santo. Santo, santo, santo. Perfeitamente santo. E Ele leva a sério a integridade no meio do seu povo. Hoje, nós contemplamos um dos momentos mais temidos, talvez estranhos para alguns, um dos momentos mais temidos do Novo Testamento, a morte de Ananias e Safira. Como nós vimos nos últimos domingos, após o Pentecostes, a igreja começou a crescer e se fortalecer. É isso que nós vimos desde o início da série. O Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E o povo de Deus começa a crescer. Muitos são acrescentados à igreja. O povo começa a se fortalecer. No entanto, em meio a essa comunidade cheia de graça, cheia de bondade, uma comunidade cheia de comunhão e generosidade, é nesse meio
que surge a hipocrisia. É nesse meio que surge a mentira. É nesse meio que surge a tentação. Em meio às bênçãos e belezas da comunhão do povo de Deus, assim como no jardim, em meio às bênçãos e belezas do jardim de Deus, surge então a tentação da serpente, a tentação de Satanás. E Deus não fica indiferente a essa situação. Mas, meus irmãos, para que nós possamos entender plenamente o que acontece em Atos 5, nosso texto de hoje, e a gravidade do pecado de Ananias e Safira, nós primeiro precisamos olhar para o capítulo para o final do capítulo 4, os versos 32, 34 e 35, que nos dizem assim, capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo lhes era comum. Pois nenhum necessitado havia entre eles. E cabe lembrar, a igreja estava iniciando, e assim como iniciou a igreja, iniciou a perseguição. E Pedro e João já haviam sido presos. Esse é o contexto que aqueles irmãos estavam vivendo. Não havia nenhum necessitado entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. É assim que acontecia. A igreja estava sofrendo perseguições, muitas dificuldades, e assim não havia necessidade, não havia nenhum necessitado. Os valores correspondentes às terras ou casas eram depositados aos pés dos apóstolos, e então eles distribuíam, conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade dos irmãos. Aqui, meus irmãos, nós vemos a beleza de uma comunidade cristã. Em meio à igreja nascente, ao surgimento da perseguição, que já havia levado Pedro e João para a prisão, a resposta da igreja foi a seguinte: os crentes tinham tudo em comunhão. Ninguém dizia ser somente seu o que possuía. Ninguém via o seu irmão em necessidade e permanecia alheio a essa verdade. E havia partilha. Havia partilha e generosidade abundantes, de forma que, como nós vemos nos versos 36 e 37, um homem chamado Barnabé, chamado Filho da Consolação. Isso é o que o seu nome significa. Um homem chamado Barnabé chega a vender um campo. Olha só, ele vende um terreno e entrega tudo aos pés dos apóstolos. É isso que Barnabé faz. Todo mundo vê, todos ficam, de certa forma, espantados, mas gratos pela ação de Barnabé. E ele entrega tudo aos pés dos apóstolos. O reino estava florescendo, a nova humanidade estava surgindo, mas o inimigo, assim como no Éden, se ira, se levanta e se infiltra por meio do engano e da ingratidão. É isso que acontece. Assim como a serpente entrou no jardim, agora a serpente, Satanás, entra na nova comunidade de Deus, entra na nova criação de Deus. E nós chegamos então ao nosso texto. Atos capítulo 5, versos 1 e 2, que dizem assim: Entretanto,
certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Ele vende, ele não foi chamado a vender, mas ele escolheu vender. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, observem a sutileza diabólica da situação. Ananias e Safira, movidos não por generosidade genuína, que caracterizava essa igreja primitiva, vendem uma propriedade, e isso fica claro no verso 4, que eles não haviam sido obrigados a isso. Ninguém os obrigou a vender a sua propriedade. Ninguém, muito menos, foram obrigados a dar todo o valor para a igreja. Eles não foram obrigados a fazer isso. Foram eles quem entenderam que deveriam fazer aquilo. Só que ao contrário de Barnabé, Ananias decide esconder. E ele chega diante da igreja e diz: olha só, estou vendendo o meu terreno de R$1 milhão, ao estilo Nego Di, e eu vou dar todo esse dinheiro para a igreja. Olha só como eu sou caridoso. Olha só como eu sou generoso. Olha só como eu sou bom para vocês. Eu estou vendendo aquele meu terreno e eu vou dar todo o dinheiro para a igreja. Todo o dinheiro, todo o valor eu vou depositar aos pés dos apóstolos. É isso que Ananias faz. Ao contrário de Barnabé, Ananias guarda uma parte do valor para si e finge ter entregado todo o valor para a igreja. O que eles realmente queriam eram os aplausos, não o sacrifício, não a verdadeira generosidade. O que eles queriam eram os aplausos da generosidade, sem pagar o preço da generosidade. O que eles realmente queriam era a reputação de Barnabé. Olha só como eu sou caridoso. Olha só como eu sou bom com os pobres. Olha só, olhem para mim. Me aplaudam, vejam a caridade que eu estou fazendo. Eles queriam a reputação de Barnabé sem o sacrifício de Barnabé. Vejam só o que dizem os versos 13 e 4 do nosso texto. Pedro falando a Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Você podia muito bem ter vendido. Não, você podia muito bem não ter vendido, mas você escolheu vender. Você poderia ter vendido e dito: eu vou dar só 1/3 do valor, 10%, 15%, 90%. Você era livre para fazer isso. Mas você escolheu a hipocrisia. Você escolheu mentir para os seus irmãos. Você escolheu mentir para a igreja. Por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. E aí Pedro diz: conservando, não seria teu? Se você quisesse, era só guardar o valor para você. Deposita onde você quer, gasta com o que você quiser. Você não era obrigado a nada. E se tivesse vendido, não estaria em teu poder. O campo era seu, faça o que você quiser. Honrando ao Senhor, com certeza. Mas era seu. Por que você deixou que Satanás enchesse o seu coração? E nós fazemos isso também, meus irmãos. Não só com finanças, com as nossas vidas. Mentimos aos irmãos que está tudo bem. Mentimos aos irmãos que estamos fazendo o nosso máximo. Mentimos à igreja. E Pedro diz:
vocês não estão mentindo a homens, mas mentindo ao próprio Deus, mentindo ao Espírito Santo. Novamente, meus irmãos, e é importante ressaltar, porque de fato muitos pastores vão usar esse discurso para fazer com que pessoas vendam os seus bens e entreguem tudo para a igreja, com uma falsa promessa de prosperidade, ou coagindo mesmo, por meio da coerção. Portanto, é importante destacar, eles não foram obrigados a vender o terreno e nem precisavam dar o valor total como fez Barnabé. Foi generosidade, foi caridade. Mas o que eles escolheram foi mentira. E essa mentira era mais do que um pecado privado. Era um ataque à comunhão. Um ataque à comunhão da igreja. Era falsidade dentro do corpo de Cristo, meus irmãos. E como Pedro diz, ao fazer isso, você não está mentindo aos homens, mas você está mentindo ao próprio Deus. Mentindo ao próprio Espírito Santo derramado sobre vocês. A gravidade da situação se torna clara. Mentir à igreja? A igreja em fidelidade? Mentir à igreja é mentir ao próprio Deus. Porque a igreja é o templo do Espírito Santo. Mentir à igreja é mentir ao próprio Deus, porque a igreja é o templo do Espírito Santo. Como mencionado no princípio da nossa série, o livro de Atos, meus irmãos, recapitula de maneira bela o livro de Josué, mostrando como a igreja é chamada a conquistar o mundo, a se envolver com o mundo, por meio do Evangelho, da mesma forma que Israel conquistou Canaã. Essa é a história de Atos. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e agora o nosso chamado é conquistar a terra, anunciar o Evangelho ao mundo, para que mais e mais pessoas se convertam, se submetam e reinem com Cristo. Isso que nós vimos em Josué. Essa mesma história nós vimos em Josué. E aqui em Atos 5, meus irmãos, nós vemos um paralelo impressionante com Josué 7 e o pecado de Acã. Assim como Acã escondeu o despojo proibido em sua tenda, trazendo maldição sobre todo Israel, Ananias e Safira escondem a sua falsidade. Escondem a sua falsidade no meio da igreja, contaminando a pureza da comunidade. É isso que Ananias e Safira estavam fazendo. Novamente, não é apenas, ou não é sobre entregar todos os seus bens para a igreja. Não é uma simples mentirinha, mas é mentir para o próprio Deus e contaminar o povo de Deus. Contaminar o povo de Deus com as nossas mentiras, com os nossos enganos, com a nossa falsidade, com o nosso ar de maturidade. Contaminar o povo de Deus. Em ambos os casos, o pecado de um indivíduo afeta todo o corpo, todo o povo de Deus. Em ambos os casos, a solução divina é a mesma. Remoção radical do pecado do meio do seu povo. É assim que Deus age. Pedro, agindo como um novo Josué, identifica o pecado e imediatamente, uma vez que não houve arrependimento, nem de Ananias, nem da sua esposa, algum tempo depois, a solução é que Pedro identifica o pecado e elimina a fonte da contaminação. Não por crueldade, mas por amor ao corpo. Não por vingança, mas por proteção. Proteção da igreja. Proteção da reputação da igreja. Imagina a história. Teve um crente lá que disse que ia doar 1 milhão. Mas a gente foi ver lá o comprovante do Pix.
Não é bem assim. Que bela história para o povo de Deus. Como isso soaria? E em verdade nós sabemos, porque conhecemos histórias. Como isso soa para o povo de Deus. Como isso contamina a imagem do povo de Deus. O resultado é o mesmo em ambas as narrativas. Sobreveio grande temor sobre toda a igreja. E todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, a todos. Temor. Opa. Não posso ficar fingindo santidade, pureza, generosidade. Porque de fato o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. E sobreveio grande temor aos ouvintes. 3 horas depois, vem Safira. Não sabendo de nada. Bem bela. Olha só como eu sou generosa. Eu e meu marido. Safira entra desconhecendo o destino do marido. E Pedro então, vejam só, Pedro ainda dá a oportunidade. Pedro dá a oportunidade a Safira de confessar a verdade, mas o que acontece é que ela mantém a mentira. Safira mantém a mentira do seu marido. Safira, como auxiliadora, teve a oportunidade antes de corrigir o marido e depois de reconhecer o pecado. Mas ela não o fez. E Pedro então pergunta: por que vocês se colocaram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês se colocaram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E o que acontece é que ela cai imediatamente. Imediatamente ela cai morta aos pés de Pedro. Esse, meus irmãos, não é um Deus sádico, deleitando-se na destruição. Esse é um pai zeloso, protegendo a sua família. Esse é um pai zeloso protegendo a sua família. Que pai não faria tudo, absolutamente tudo, para proteger os seus? Qual pai que ama os seus filhos não faria absolutamente para proteger os seus filhos? Esse é o nosso Deus. É um pai zeloso protegendo a sua família. E a disciplina divina não é vingança cega, mas é amor cirúrgico. Consertando, corrigindo. Deus disciplina porque Ele ama. Deus nos fere com a sua palavra porque Ele quer nos fazer sarar. Ele quer nos curar. Ele limpa a casa para que Ele e nós possamos habitar nela com segurança. Pensem na alternativa. Pensem. Se Deus permitisse que a hipocrisia se estabelecesse no coração da igreja primitiva, qual seria o resultado? Será que nós estaríamos aqui hoje? Se já no início da igreja, a hipocrisia e a mentira reinassem, a confiança mútua fosse corroída, se a generosidade genuína fosse substituída por mera performance, será que estaríamos aqui ainda hoje? O testemunho da igreja perante o mundo com certeza seria comprometido. E de fato, acredito que nós não estaríamos aqui. A participação de Safira nesse pecado, meus irmãos, nos ensina uma verdade extremamente importante a respeito do casamento cristão. Safira não foi julgada simplesmente por ser esposa de Ananias. Pedro dá a ela a chance de confessar a verdade, de se arrepender. Safira foi condenada por ser cúmplice ativa na mentira do seu marido. Quando Pedro lhe deu a oportunidade de dizer a verdade, ela escolheu manter a farsa. E aqui, meus irmãos, tema extremamente importante.
Submissão bíblica não significa cumplicidade com o pecado. Se o seu marido está pecando, seja de maneira escandalosa ou de maneira, digamos, simples, pequena, ainda assim você, esposa, não deve ser cúmplice do pecado do seu marido com a desculpa de submissão. Eu sou submissa ao meu marido e ele está estragando a vida de vocês. Fazendo todo tipo de escolha estúpida para a família. E você fica quieta. Esposas são auxiliadoras. Justamente para que o marido não se torne um tirano. Um estúpido tirano. Safira deveria ter sido uma esposa auxiliadora contra o erro, não uma parceira no engano. Maridos e esposas devem se proteger mutuamente do pecado, confrontando com amor, quando necessário, com amor. Não se empolguem, com amor, com generosidade, com jeito. Seus maridos não são qualquer um. Maridos e esposas devem se proteger mutuamente do pecado, confrontando com amor quando necessário, apoiando na verdade, se apoiando na verdade sempre. Esse texto, meus irmãos, também nos lembra que o pecado nunca é individual. Essa é uma ilusão da igreja moderna. Não, o que eu faço no meu quarto, o que eu faço em um cantinho, ou no mundo mesmo. Não, o que eu faço dentro de 4 paredes não interessa a ninguém. Hipocrisia. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Todo mundo sabe que um homem entregue à pornografia, por exemplo, que se expõe à pornografia diariamente, está sendo treinado, o seu coração treinado à insensibilidade. É isso que está acontecendo. A desumanização. É isso que acontece com um homem ou uma mulher expostos à pornografia. Vemos os outros como meros objetos. Não como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, com dignidade. Não existe pecado individual. Não existe pecado que não tenha efeitos coletivos. Assim como o pecado de Acã afetou todo Israel, o pecado de Ananias e Safira ameaça toda a igreja. Nós vivemos de fato em comunidade. E as nossas escolhas morais impactam o corpo inteiro. Portanto, meus irmãos, muitos de nós desejam ver o poder de Deus se manifestando na igreja do Senhor Jesus Cristo. De fato, todos nós. Todos nós queremos ver bênçãos, milagres, conversões e crescimento. Não apenas a nossa igreja local, mas a igreja no mundo. Mas esse texto, meus irmãos, nos confronta com uma verdade inconveniente. O mesmo Deus que manifesta poder é também o Deus que exige santidade. Exige santidade. A igreja que deseja o fogo do Espírito Santo, a igreja que deseja o fogo do Pentecostes, também deve ser a igreja que está disposta à purificação do Pentecostes. É assim que deve ser. Essa é a igreja pentecostal. Uma igreja disposta a ver a purificação do Senhor, do fogo consumidor do Senhor, que purifica os nossos pecados, que nos lava dos nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados. Não podemos, meus irmãos, ter uma igreja inclusiva, que nunca confronta o pecado, e ao mesmo tempo esperar ver a glória de Deus se manifestando.
Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Não podemos relativizar a santidade e ainda achar que podemos clamar por avivamento. De fato, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no nosso país, no mundo, ela está onde ela deveria estar. Dando os frutos daquilo que ela tem feito ao longo dos anos. Não há como reclamar. Não há como reclamar. Não podemos ter uma igreja inclusiva que nunca confronta o pecado com amor e ao mesmo tempo esperar ver a glória de Deus manifestada. O Deus que convence do pecado e acrescenta os salvos à sua igreja é o mesmo Deus que remove o pecado do meio dela, a hipocrisia do meio dela. Remove aqueles que vivem como hipócritas e não se arrependem. Sede santos porque eu sou santo. Essa, meus irmãos, não é uma sugestão, mera sugestão divina. É mandamento. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. E então, sobreveio grande temor a toda a igreja. Essa é a conclusão do texto. Sobreveio grande temor a toda a igreja. Esse temor não é um terror paralisante, mas reverência. Ninguém se escandalizou. Que Deus horrível. A conclusão daqueles irmãos foi: que Deus bom, que Deus justo, que Deus santo, que Deus tenha misericórdia de nós. Que esse Deus santo e justo e bom tenha misericórdia de nós. A resposta daqueles irmãos não foi se escandalizar, não foi se afastar do Senhor, foi se achegar ao Senhor. Que Deus bom é esse? É o reconhecimento de que nós servimos a um Deus santo que não pode ser manipulado, não pode ser enganado. O nosso Deus não pode ser manipulado. É a compreensão de que a nossa fé não é um jogo, a nossa comunhão não é teatro, e nosso Deus não é permissivo. Não é um pai permissivo que faz vista grossa aos pecados, às burrices dos filhos, e que não faz absolutamente nada. O nosso Deus não é um pai que faz vista grossa aos nossos pecados. É um Deus que quer que nós cresçamos. Maturidade. Esse temor do Senhor é, paradoxalmente, a porta para uma comunhão mais profunda. A porta para um amor mais sincero. A porta para um evangelho mais puro. Quando nós compreendemos a seriedade de Deus sobre a santidade, o fato é que a nossa gratidão pela graça de Deus se aprofunda. Esse é o resultado. Quando nós compreendemos a seriedade da santidade de Deus, quando nós compreendemos o quão ferrados nós estávamos, entregues ao pecado, escravos do pecado, e nós olhamos para Jesus Cristo, a sua obra graciosa, a sua morte na cruz, nós vemos a bondade de Deus. Nós vemos que nós não merecemos tal bondade, mas que Deus graciosamente, por meio da sua misericórdia, a derramou sobre nós. Quando nós reconhecemos que Ele poderia nos tratar como tratou Ananias e Safira, o resultado deve ser adoração, temor. O resultado deve ser que nós nos prostremos diante desse Deus. Assim, meus irmãos, para concluir, como nós devemos viver à luz dessa passagem? E o primeiro ponto, meus irmãos, é que nós precisamos examinar os nossos corações em busca de hipocrisia. Esse é o primeiro ponto. Examinar os nossos corações.
olhar para os nossos comportamentos, para as nossas falas, e ver se de fato não há hipocrisia em nós. Onde nós estamos fingindo ser mais espirituais do que nós realmente somos. Será que em algumas áreas, em alguns temas, você tem se portado, tentado se mostrar como o expert de assuntos que você nem domina ou nem faz? Nem faz. É só da boca para fora. Você conhece muito de alguma coisa, mas você não aplica. Examinemos nossos corações em busca de hipocrisia. Onde nós estamos buscando a nossa reputação sem realidade. Será que a nossa reputação está baseada somente em discurso? Examinemos os nossos corações em busca de hipocrisia, meus irmãos. Segundo ponto é que nós precisamos abraçar a disciplina bíblica nas nossas famílias e igreja. Precisamos abraçar a disciplina bíblica nas nossas famílias e igreja. Quando vemos o pecado, nós confrontamos o pecado. Quando nós somos confrontados por causa do nosso pecado, nós respondemos com humildade. Esse é o esperado. Esse é o certo. Se você está pecando, não é hora de você justificar o seu pecado. Mas eu fiz por causa disso. Não me interessa. Arrependa-se. Arrependa-se. Abracemos a disciplina bíblica em nossas famílias e igreja. Quando enxergarmos o pecado, confrontemos o pecado com amor. Quando formos confrontados, recebamos com humildade. Correção não é ataque, meus irmãos. É proteção. É para o seu bem. É para o bem da igreja. E terceiro lugar, lembremos de que Deus, assim como nós zelamos pela sua glória, Deus continua zeloso pela sua igreja. Não estamos isentos da disciplina. Somos chamados a temer ao Senhor e andar em integridade, sabendo que Ele vê não apenas as nossas ações, mas Ele vê o nosso coração. Muitas vezes a nossa desculpa é essa. Só Deus conhece o meu coração. E já foi dito. Você deveria temer essa verdade e não se alegrar tanto com essa verdade. Não usar isso como justificativa. Se Deus conhece o seu coração, Ele sabe o quão sujo é o nosso coração. Nosso coração não é tão puro assim. Deus conhece não apenas as nossas ações, mas os nossos corações. E Ele quer purificá-los também. Assim, meus irmãos, saiamos daqui com uma certeza. O reino de Deus, sem dúvida alguma, é um reino de alegria. É um reino de prazer. Somos chamados a ter prazer no nosso Deus, nos alegrarmos no nosso Deus. Mas o reino de Deus não é um parque de diversões. O reino de Deus é um reino de alegria, mas o reino de Deus não é um circo, onde tudo é permitido. O nome de Jesus é poderoso para salvar, mas Ele também é santo demais para ser profanado pela nossa hipocrisia. Se quisermos ver o reino de Deus crescendo em nós e entre nós, nós precisamos ser um povo que busca genuinamente a pureza. Se quisermos testemunhar bênçãos e conversões, nós precisamos também abraçar a santidade. Precisamos abraçar a santidade, a verdade, a disciplina, que tornam possível a manifestação da glória de Deus entre nós. Cristo purificou o templo com zelo. O Espírito Santo purifica a igreja com o mesmo zelo. Hoje, meus irmãos, como naquele dia terrível e glorioso,
O temor do Senhor deve encher a sua igreja. Mas que esse temor, em vez de nos afastar de Deus, nos aproxime mais dele. Nos aproxime dele em uma adoração mais pura. Nos aproxime dele em uma comunhão mais profunda. Nos aproxime dele e ao seu povo, para que toda a glória seja dada ao seu nome. Que esse temor não nos afaste de Deus, mas nos aproxime dele, reconhecendo a nossa dependência, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo que nós precisamos da sua graça, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de santidade, porque o nosso Deus é santo e nós temos que ser como ele. Temamos ao Senhor, temamos ao nosso Deus, mas nos alegremos. Cristo, o Santo dos Santos, se deu por nós, para que nós sejamos como ele. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes, em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.